E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, Roy na área, para a gente falar das duas operações que a gente fez hoje, tá? Lá na sala, tá? Mercado muito difícil hoje, né? Aliás, ele vem de um período complicado, né? Inflação lá na Lua, alta de juros aí pelos principais países, né? Previsão de uma grande recessão. Então, assim, os movimentos eles estão mais erráticos em detrimento dessas notícias. Tá? Hoje a gente teve vencimento de opções, né, que sempre trava um pouco o mercado e, na verdade, atrapalha um pouco também a nossa leitura. Né? Ontem foi feriado aqui, né, no Brasil, então a gente estava um pouco defasado de toda aquela queda que teve na quarta-feira, mundo afora. Né? Isso também atrapalha, porque a gente acaba descolando lá de fora, né? Enquanto lá fora está subindo, a gente acabou caindo hoje aqui, né? E ainda temos aí várias notícias sobre a Petrobras, né? A Petrobras nesse momento aí caindo 9%, mais de 9%, né? Aumenta preço, não aumenta preço. Então, assim, tá um cenário muito complicado, tá? Então, a gente fez duas operações. A primeira deu loss, tá? Vou mostrar para vocês aqui o PFR que a gente entrou, não tinha aquela divergência, né, que a gente gostaria, mas a segunda teve uma divergência sensacional nos 5 minutos. A gente acabou recuperando o loss e ainda saindo no game, tá bom? Então vamos aqui, pessoal, para a primeira entrada, né? Então vejam aqui que o preço fez esse PFR, tá? Então ele fez esse PFR, a gente foi nos 5 minutos e ele não tinha uma divergência muito clara passando da linha zero. Ele tinha uma divergência, tá? Ó, ele tinha essa divergência aqui, tá bom? Só que o MACD, ele não passou aqui do zero, tá? Então, acaba sendo uma divergência não tão forte como a da segunda operação que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, realmente tinha uma divergência aqui dos preços, né, com o MACD, só que ele não atravessou a linha zero e aí essa divergência ela torna menos eficaz, tá bom? Bom, de qualquer maneira, a gente tomou a decisão, né, de entrar na operação, tá? Então, a gente fez a nossa entrada quando ele rompeu a máxima, tá? E a gente teve um erro na condução, tá, pessoal? Por quê? Porque ele tinha acabado de romper o canal, confirmado o canal. Então poderia ser um pullback até o canal para continuar a queda, tá? Olha o que ele fez. Ele foi até o canal, teve gente na sala que saiu aqui, tá? Aqui já estava praticamente R$ 1.000 positivo na conta, tá? Era a meta, mas eu acreditei que ele fosse pelo menos vir testável apto, tá? E aí foi o erro, né? Porque quando você está contra uma tendência, tá? Uma tendência importante, cara, a primeira resistência, se é uma tendência de baixo, você vai entrar no repique, a primeira resistência você tem que sair da operação, tá? E quando é o contrário, o primeiro suporte você tem que sair da operação. Então a gente vacilou aqui, eu vacilei na sala, tá? Muita gente chegou a sair dessa operação bem sucedida, tá? Porque levou o conceito a ferro e fogo, mas quando ele rompeu aqui com muita força, eu falei, cara, vem até VWAP, né? De qualquer maneira, daqui para cá, ele chegou a pegar algumas saídas, algumas parciais pela estratégia da short, e o stop não foi tão grande, né? Então, aonde deveria estar o stop, pessoal, tá? O stop você pode fazer de duas formas, tá? Ou você estopa na mínima do PFR, ou você vai fazer o stop de cutucada, que é o quê? Estopar na mínima do candle que perdeu o PFR, tá bom, pessoal? E foi exatamente isso que eu fiz, tá? Então, quando o preço chegou
e perdeu a mínima do 9, eu estopei a operação, tá? E aí vocês vão perguntar, porra, Roy, tá, mas aí você ficou tranquilo? Claro que fiquei. Por quê? Porque eu estava dentro do meu gerenciamento de risco. Então eu não tenho problema em estopar a operação. Tá? Eu tenho problema em não ter cumprido aqui uma das minhas regras, que é o quê? Cara, contra uma tendência, se você for operar, você tem que sair 100% na primeira resistência. Tá? E, infelizmente, eu deixei mais um pouquinho, né? Ou seja, ele poderia ter percorrido aqui mais 150 pontos, teria saído tudo tranquilamente. Enfim, erros acontecem. Quando acontece, o importante é você estopar no local correto, tá bom? Então essa foi a primeira operação do dia, pessoal, uma divergência não tão boa como costuma ser, tá? Eu vou mostrar para vocês a divergência da segunda operação, tá? Então foi a entrada do PFR, deu algumas parciais, a gente não saiu na resistência com 100%, acabamos tomando o stop de cutucada aqui, tá bom? Bom, pessoal, seguimos então aqui, né? E ele fez esses dois candles aqui, tá? Quando ele fez esses dois candles, né? Qual foi a nossa análise, tá? Olha só, ele veio aqui até o fundo do canal, né? Que era a meta dele, e tinha um suporte do gráfico diário e do 120 muito forte aqui nessa região, do 100, 495, tá? Então, quando ele fez esse candle aqui, com bastante volume, né? Tentando furar o suporte, não conseguindo e voltando para dentro do canal, tá, pessoal? Além disso, agora eu vou mostrar para vocês aqui a divergência saindo do zero, né? E aí vocês vão ver a diferença, né? Então a gente tinha essa divergência aqui, tá? Só botar em outra cor para vocês visualizarem melhor, tá? Então a gente tinha essa divergência, tá bom? Preços mais baixos, né? Ou seja, fundos mais baixos no preço, tá? Com fundos mais altos no indicador, tá? E aí percebam bem essa diferença, pessoal, para a anterior, né? Que é o que? Ele cruzou o zero, tá? Ele cruzou o zero, tá? Então, quando você acontece isso, efetivamente fazendo um topo, porque aqui ele não teve topo, né, na divergência anterior, tá? Mas aqui ele teve, né? Então, esse tipo de padrão de divergência é muito mais forte, tá? E aí, eu não pensei duas vezes, tá, pessoal? Apesar do tamanho do risco, tá? Era uma operação excelente do ponto de vista de divergência, do ponto de vista de ter testado o suporte, de ter testado o canal, o candle gatilho e não ter conseguido passar, tá? Então eu tomei nova posição aqui, tá? Tomei nova posição aqui. Ele rompeu, tá? Dessa vez o que eu fiz, pessoal? Meu stop também estava aqui embaixo, tá? Mas quando ele rompeu, eu saí com a entrada da short aqui de algumas posições, né? Olha só, ele rodou aqui 190 pontos, tá? Pegou 3 saídas, só que aqui nesse detalhe ele voltou, eu reentrei e ele foi lá de novo e pegou mais 3 saídas da short, tá? Então eu fiquei muito tranquilo na operação, porque meu médio ele já foi para baixo do meu stop, tá? E aí, o que eu fiz? Eu fiz mais uma entrada aqui no canal, tá, pessoal? Então eu fiz uma defesa aqui no canal, tá? Adicional, porque é um canal importantíssimo, tá? E olha só como ele testou o canal e subiu de novo, tá, pessoal? Então, essa defesa foi feita e nessa defesa todos os meus alvos saíram, tá? E com isso, o
o meu preço médio foi lá para baixo. Até aqui eu ainda não tinha recuperado o meu loss, tá? Eu estava com as saídas finais aqui na média de 9, tá? O preço continuou, tá? E o que ele fez aqui, pessoal? Ele fez um PFR de venda, uma mamãe grávida de venda, né? Quando ele faz isso, tá? A tendência é ele vir cumprir o 100%, tá? Então, eu tracei esses alvos. Vejam que o 100% estava de novo, tá? Aqui no fundo do canal, tá, pessoal? Então, o que aconteceu? Veio o próximo candle e bateu aonde? Bateu no alvo de 100%, junto com o fundo do canal, tá? Então eu fiz uma baita defesa aqui, ele voltou tudo, pegou praticamente todos os alvos, tá? E aí eu já fiquei no 0 a 0, né? Mas eu ainda não saí do trade porque eu acreditava muito que ele fosse vir aqui até a média de 9, tá? O S&P estava fazendo um padrão forte de repique, né? Então a gente acreditou lá na sala que realmente ele fosse vir até a média de 9, tá? Próximo candle, o que ele fez, pessoal? Ele rompeu esse trap e eu tomei mais posição aqui. Fiz mais uma entrada nesse trap aqui, ó. Rodou 125 pontos e saíram 3 alvos da minha entrada, tá? Então era uma entrada aqui excelente, tá, pessoal? Quando veio o próximo candle, olha o que ele fez. Tocou praticamente aqui na média de 9 e aí eu encerrei completamente a operação, tá? Uma operação muito bem sucedida, tá? O que me levou também a entrar aqui? Um possível pivô de alta no 15 minutos, tá? Então, assim, era um padrão muito forte para ele vir romper aqui e ir embora. Mas é aquilo que a gente já falou, contra a tendência você não pode brincar. Então, a primeira resistência forte era a média de 9, onde a gente praticamente levou até lá, né? Depois o que ele fez? Ó, ele foi até acima da média de 9, mas vejam aqui como ela segurou, tá? Por isso a importância de você não esticar a operação contra a tendência além da resistência, tá? Então, esse erro técnico a gente cometeu no primeiro trade, tá? Deveria ter saído no canal. Olha o que ele fez aqui, ó. Viu? É uma tendência de baixa, agora voltou tudo, né? E por que ele está fazendo esse padrão, pessoal, aqui? Notícia, tá? Tá saindo muita notícia sobre os preços da Petrobras, tá? Então a gente deu uma descolada lá de fora aqui nesse momento, tá bom? Então, no final, deu o resultado do dia, tá? Mas a primeira operação, se a gente tivesse saído na resistência ali do canal, pessoal, como alguns da sala saíram, tá? Teria sido aí mais top ainda, tá? A segunda operação foi perfeita, a gente administrou bem, identificamos bem as defesas, os alvos e não hesitamos em colocar as nossas ordens e esperar até o alvo, tá? Recuperando o primeiro loss e ainda fazendo o resultado do dia, tá? Então é muito importante calcular bem a mão, calcular bem a posição, para você, primeiro, não ter problema em estopar onde tiver que estopar. O stop faz parte, pessoal. A gente já falou sobre isso, tá? O stop faz parte. Stop não é erro, tá? Imagina se eu não tivesse estopado aqui, galera. Olha só, teria corrido mais 1000 pontos até os próximos alvos dele. Como é que eu vou carregar mais 1000 pontos? Entendeu? Então não dá, pessoal. Tem que estopar no lugar certo. Tá bom? É isso aí, pessoal. Um excelente final de semana. Segunda, a gente está de volta. Abraço. Tchau, tchau.